Eles acreditam então que esses materiais, eles foram colocados ali de propósito para prover eletricidade sem fio. Parece coisa de doido, né? Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua egípcia favorita, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas descobertas que fizeram sobre as pirâmides do Egito que levaram a crer que finalmente foram descobertas o propósito das pirâmides do Egito. Antes de começar esse vídeo, recado rápido, prometo: dias 5, 6, 15 e 16 de abril vai rolar a super promoção do meu curso de inglês carolmeensina.com. Serão 40% de desconto e você vai pagar desde a primeira até a última, ou seja, é muito barato para aprender inglês. O meu curso de inglês é o curso de inglês mais vendido da internet, é o curso de inglês que mais formou pessoas, é o curso de inglês que mais fez com que pessoas saíssem do Brasil e fossem fazer faculdade fora do Brasil, que mais fez pessoas serem promovidas. Então eu recomendo que você faça se você estiver procurando um curso de inglês, e se você também não estiver procurando, você faz também, sabe por quê? Porque o inglês é a língua do mundo e se você não falar, você vai ficar pra trás. Além de que quem fala inglês, né, arruma um emprego melhor e a porcaria toda. Gente, sério, experiência pessoal. Bom, então como você faz para participar dessa promoção? É fácil, entra lá no meu site carolcapelportal.com. Lá embaixo, assim, lá na barra lá de baixo, você desce. Lá embaixo vai ter um lugar escrito assim: coloque seu e-mail aqui, digita teu e-mail bonitinho, certinho, sem erro, tá? Clique em vem fazer parte e nos dias 5 e 6 de abril, 15 e 16 de abril, eu vou enviar para vocês o cupom de desconto. Mas, importante, receber o cupom, compra o curso, porque eles acabam em menos de 15 minutos e eu não quero ver ninguém chorando comigo, tá? Façam aí o processinho, aguardem até mês que vem, tá chegando já, gente. Daí você começa a fazer o curso aí logo, ó, rapidinho. Já vai estar falando inglês e tudo, vai estar entendendo, vai estar assistindo séries em língua original. Enfim, o inglês, ele é bom pra tudo, não só pra parte profissional, tá? Então, fica a dica aí. Bom, agora sim, vamos lá. A mídia convencional vai te dizer que as pirâmides, principalmente a pirâmide de Gizé, que é a maior, ela foi construída para ser um grande túmulo dos faraós do passado, certo? Além de que, claro, que ela é uma das 7 maravilhas do mundo. Ela é uma estrutura que foi criada com uma matemática impecavelmente precisa e com uma precisão de engenharia única e nunca vista em nenhum outro lugar. É por isso que a gente fica tão encantado com elas. Só que existe um pequeno problema com a pirâmide de Gizé em específico. Além de túmulos que foram encontrados lá dentro, foram encontradas outras coisas bem estranhas, tipo artes muito extravagantes, tesouros muito valiosos. Algumas das entradas eram seladas, tá? Ninguém podia entrar. Existiam também caixões, ou seja, túmulos de faraós que eram elaborados demais para serem apenas túmulos. Inclusive, esses túmulos, eles foram construídos com materiais únicos, os mesmos materiais que são utilizados hoje em dia para a condução de eletricidade. E esse fato está levando cada vez mais os historiadores e pesquisadores a crer que as pirâmides foram construídas com um propósito totalmente diferente daquele que a gente achava que elas tinham, sabe? Que elas não são só túmulo, não. Eles acreditam que a grande pirâmide de Gizé, ela não era só túmulo não, tá? Mas sim uma imensa usina elétrica. Oi? Tudo bom? Carol bateu a cabeça hoje, canalizando e transmitindo energia não só ali em volta das pirâmides, mas para um local imenso, para quase que o Egito inteiro. Impossível? Você acha impossível? Pois é, vou lhe fazer pensar duas vezes. A pirâmide de Gizé é uma das 1.800 estruturas construídas no Egito. Isso sem contar, claro, outras pirâmides construídas em outras partes do mundo, sem ser no Egito. Ah, e digo mais, construídas em outros planetas também, tudo bom. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, não é mesmo? Baseado no entendimento que se tem hoje em dia, 2020, sabe-se que levaria pelo menos 20 anos para construir
uma pirâmide dessa, esses tais túmulos, né, que eles assim chamavam. Isso se 20 mil trabalhadores trabalhassem diariamente sem descanso e sem folga. E até hoje ninguém conseguiu provar como elas foram construídas. Isso nos faz questionar que, se aquilo era um túmulo, por que precisa de tanta coisa? Por que precisa ser tão suntuoso? O que realmente acontecia ali para demandar tanto esforço assim, hein? Só para enterrar a pessoa? Só para morrer? Tá, tudo bem, eles eram reis, mas tipo, será que é só isso mesmo? Será? Naturalmente, nós tiramos conclusões baseadas em hipóteses, já que não existem confirmações, certo? Mas pensem comigo, e se a evolução intelectual não é linear? Ai, como assim, Carol? Não entendi nada. Por exemplo, a gente acha que, sei lá, pessoas mais antigas ou pessoas do século passado, elas não tinham a mesma evolução intelectual que nós temos hoje. Mas, e se a evolução intelectual ela não fosse linear? Por exemplo, pessoas do passado, muito passado, tipo época de construção de pirâmide do Egito, se eles fossem mais inteligentes que a gente. O que eu quero dizer é que pode ser que deviam existir tecnologias muito avançadas que foram perdidas e não foram passadas pra gente. Seria possível que uma civilização tão antiga como a civilização egípcia tivesse conhecimento de construção de usina elétrica e principalmente do uso de energia elétrica? Nós sabemos que tanto Tesla quanto Edison trabalharam para trazer eletricidade para todas as pessoas, certo? Só que no Iraque, em 1934, 3 artefatos foram encontrados. Um pote, um tubo de cobre e um palito que, quando combinados, geravam uma reação química que se transformava em eletricidade. Agora eu quero que você me responda. Como? Bom, o nome desse artefato encontrado ficou conhecido como Pottery Battery. Ai, gente, é bem difícil de falar isso. Pottery porque era de barro, então era feito de pote, como se fosse um pote desses que você... um vaso que você coloca, né? E battery de bateria mesmo. Ah, e o mais intrigante de tudo, esses artefatos encontrados que produziam eletricidade tinham 2000 anos de idade. Se a eletricidade começou a funcionar nos anos 20... como que isso... a matemática na minha cabeça não bate. Tudo isso que eu contei pra vocês, eu tirei daquela série do Discovery Channel Mythbusters, sabe? Onde eles fizeram o experimento com o Pottery Battery. Então, se vocês quiserem assistir, provavelmente deve ter na internet. No Brasil, não é Mythbusters que se chama, é Caçadores de Mitos. Mas é um programa do Discovery Channel. Só que há milhares de anos atrás, não existia esse conhecimento. O que fez com que os cientistas acreditassem que isso era apenas coincidência. Mas, no fundo, tem alguma coisa aí que não está sendo contada pra nós. Vocês não acham? Agora eu vou passar pra vocês algumas informações sobre o formato das pirâmides. E que elas têm todo um propósito, olha, percebam. A base dela possui túneis angulares que vão pra todos os lugares, incluindo pra dentro do solo, ou seja, pra baixo da terra. Inclusive, áreas que ainda não foram descobertas e nem exploradas. A porta principal dessa pirâmide de Gizé, ela pesa 20 toneladas. Mas ela tem uma engenharia tão perfeita que com apenas um toque você consegue abrir ela. No passado, as pirâmides elas eram cobertas por uma certa estrutura de calcário lisa. E os cortes feitos nessa pedra, eles tinham ângulos tão perfeitos, mas tão perfeitos, que a pirâmide tinha uma aparência lisa. Nem dava pra perceber esses cortes aí. E isso fazia com que as pirâmides refletissem a luz do sol, como se fosse um espelho gigante. Ah, óbvio, e também servia para isolar o calor que estava do lado de fora. Só que em 1303 d.C. houve um terremoto ali na região que destruiu essa estrutura externa da pirâmide, deixando ela como ela é hoje, sabe? Toda quebradinha assim. Mas agora a pergunta que não quer calar: por que será que eles queriam que essas pirâmides refletissem tanto assim? Além disso, um material chamado dolomita foi utilizado na superfície das pirâmides. Esse material é naturalmente conhecido por aumentar a condução de eletricidade. Os túneis das pirâmides, eles são feitos de granito. E o granito, ele é radioativo, como também muitos outros minerais que possuem urânio na composição. O granito, ele é responsável por ionizar o ar
que circula dentro das pirâmides, criando uma reação química que aumenta a condução de eletricidade. Existe um outro material nas pirâmides que é muito misterioso, que eles apelidaram de Mordor. É uma espécie de cola usada para juntar uma pedra na outra, que já foi analisado várias e várias vezes e ninguém conseguiu chegar à conclusão do que é feita essa mistura. Esse material utilizado, esse tal de Mordor, ele foi criado e ele existe para suportar altíssimas pressões. Então eles queriam que as pirâmides ficassem de pé, tipo, por milhares de milhões de anos. Por isso eles usaram esse material para juntar as peças. Mas e se houvesse outro motivo pelo qual eles quisessem que as pirâmides aguentassem tanta pressão assim? Bom, a noroeste da pirâmide de Gizé existe um local chamado Seropean. Nesse local existem imensas 20 caixas feitas de granito. Os especialistas achavam que esses locais eram túmulos. Só que as pedras utilizadas para a fabricação dessas caixas, elas vieram de 840 quilômetros de distância daquela região. Mano, quem é que ia trazer essas peças pesadas desse jeito? 840 quilômetros, num calor dos infernos que é um deserto. Essas caixas são tão grandes e tão largas que é impossível que elas tenham entrado pela porta do local, o que indica que elas foram construídas antes do local ser construído. Um engenheiro eletrônico avaliou essa estrutura e disse que um capacitor elétrico deve ser construído e feito exatamente da mesma forma e com a mesma substância para funcionar, para que não haja nenhuma interrupção no campo eletromagnético. Então existe hipótese suficiente para suportar a teoria. A teoria de que essas caixas eram usadas para fins elétricos. E daí eles pensavam, tá, se isso são túmulos, eles são imensos, então eles não são para humanos. Na época eles achavam que era para búfalos e bois, mas aí depois eles chegaram à conclusão de tipo, para que enterrar um búfalo e um boi? Continuando, em 1993, pertinho agora, uma misteriosa e quase inacessível câmara foi descoberta na pirâmide. Esta câmara foi chamada de a Câmara da Rainha. Ela foi explorada por uma mini câmera, tipo, era tão difícil de acessar que teve que colocar uma mini câmera e, tipo, meio que dirigindo ela ali por um buraquinho, e aí eles encontraram essa câmara. Lá dentro, eles descobriram que existe um fio feito de cobre, que ele foi feito à mão e que ele é bem grosso. O mais importante de tudo isso, dentro dessa câmara, existem instruções pintadas na parede de como este fio deve ser utilizado. Qualquer bateria dessas que você tem em casa, pode ser uma pilha mesmo, ou aquela bateria redondinha, elas requerem que exista um metal dentro delas para que elas funcionem. Geralmente é cobre e isso é utilizado para criar uma reação química que se chama potencial de redução. O fio encontrado dentro dessa sala, ele poderia criar um campo magnético que se estenderia por várias outras salas, principalmente pelo fato da pirâmide ser feita por vários outros materiais condutores de eletricidade. O pior de tudo isso é que os pesquisadores chegaram à conclusão que não há funcionalidade para essa tal dessa sala da rainha, tipo, eles não conseguiram concluir nada. Mas não é só isso, os pesquisadores acham que não existe funcionalidade para a pirâmide inteira. Mas para que eles iam construir um negócio tão certinho, tão cheio de detalhe pra nada? Vocês concordam comigo? Eu tô louca. Mas talvez agora muita coisa se explique quando eu contar pra vocês que as pirâmides do Egito foram milimetricamente posicionadas sob um rio subterrâneo. E quem quiser saber mais sobre isso, leia o artigo que está na descrição. Eles acreditam que a eletricidade pode ser fornecida pela corrente de água conforme a água flui, de acordo com as marcas de água que já foram encontradas na base das pirâmides e que puderam confirmar, inclusive, que tem o dobro da idade que eles achavam que tinha antes. Essas marcas de água na beira da pirâmide assim, elas são mais velhas do que se imaginava. Então, o que os pesquisadores acham é que essa água entre ali por baixo da pirâmide e que ela seja como se fosse uma espécie de bomba que bombeia eletricidade para vários locais dentro ali da pirâmide, gerando assim, então, eletromagnetismo e eletricidade para toda a estrutura, conduzindo isso até o topo da pirâmide. Mas para quê? Geograficamente, as pirâmides do Egito, elas estão colocadas num ponto do planeta, um ponto específico do planeta, conhecido por ser um ponto amplificador de energia eletromagnética. No topo da pirâmide, no passado, havia ouro, só que esse ouro foi roubado,
né? Esse ouro no topo da pirâmide, combinado com todas essas outras reações que eu já contei pra vocês dos materiais que compõem a pirâmide, eles poderiam criar um campo eletromagnético que subiria mais alto do que a ionosfera, que é uma camada da atmosfera. Eles acreditam então que esses materiais, eles foram colocados ali de propósito para prover eletricidade sem fio. Parece coisa de doido, né? Um homem extraordinário da nossa história jurou que isso era possível. O nome dele, Nikola Tesla. Já tem vídeo sobre Nikola Tesla aqui no canal, outros assuntos, tá? Então se vocês quiserem assistir, recomendo. Nós sabemos que os conhecimentos de Tesla, eles estavam acima da nossa compreensão. E digo mais, eles estavam à frente da época dele, ou seja, até hoje tem coisa que Tesla falava que ninguém nem sabe o que é. Mesmo assim, ele fez contribuições maravilhosas para a humanidade. Teve uma feira que aconteceu em 1893, onde Tesla transmitiu eletricidade naturalmente. E ele também criou o Tesla Coil, que eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente no Observatório Griffith, que fica lá na Califórnia. E assim, tipo, no dia que eu tava lá, eu tava emocionada, porque eu tava de frente pra um bagulho que foi criado pelo próprio Tesla, sabe? Hoje em dia, o Tesla Coil, ele é mais utilizado meio que pra demonstrações, assim, de brincadeira, sabe? Pra coisas científicas, mas de brincadeira, entendeu? Tipo, não é utilizado para os fins que o Tesla queria que fosse. Mas o que sabemos é que Tesla falava que existia uma maneira de transmitir energia elétrica sem fio pra humanidade toda e de graça. Ele falava muito isso. E ele falava isso baseando que essa energia elétrica seria transmitida pela própria energia eletromagnética que o planeta naturalmente produz. Tá, mas esse vídeo aqui não é pra falar de Tesla, né? E tem gente, inclusive, que acha o Tesla um pouco overrated, tipo... como seria a tradução? Ah, sei lá, que acham que ele era superestimado. Mas talvez é porque a pessoa se ache tanto que não tenha a capacidade de reconhecer os feitos de um gênio. Sabe? Tem gente que é assim, infelizmente. Mas comparando a Torre de Tesla com as pirâmides e a localização, os materiais utilizados, é basicamente o mesmo princípio aplicado milhares de anos de distância. Entenderam? A frequência que foi emanada das pirâmides do Egito pode, inclusive, explicar os milhares de obeliscos que existem nos mais distantes pontos do mundo. Eles acreditam que esses obeliscos, eles sejam replicadores dessa frequência, sabe? E também, gente, tem mais um monte de evidência que, se eu fosse falar todas as evidências que eu li, eu ficaria aqui 5 semanas fazendo vídeo pra vocês direto, sem parar. Seria um vídeo de 90 horas. Mas só com esse vídeo aqui e com essas evidências, as pessoas concluem que as pirâmides, elas têm um propósito muito mais interessante do que simplesmente ser um túmulo. E que levanta ainda mais questões do que respostas, sabe? Meu, elas são alinhadas com o Polo Norte. Elas possuem túneis que até hoje não foram descobertos. Não existe sequer uma tocha dentro da pirâmide, ou seja, como é que eles iluminavam lá dentro? E esses mistérios, eles continuam iludindo o nosso entendimento. Você sabia que se você olhar do espaço, você vai ver que ela não tem 4 lados, mas sim 8? E que se você filmar as pirâmides do Egito com uma câmera térmica, você vai encontrar pontos aquecidos misteriosamente em diversos locais sem explicação nenhuma? Mas tudo leva a crer que a grande pirâmide de Gizé tem um propósito muito maior do que o que a gente achava até hoje. Ou seja, sabe aquela coisa? Quanto mais eu sei que nada sei. E enquanto existem milhares de idiotas cheios de certeza, existem pessoas realmente especiais, cheias de dúvida. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficou comprido, né? Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostam desses assuntos de Egito, eu trago mais aqui no canal. Me deixem saber nos comentários. Não se esqueça de deixar um like. Não se esqueça da promoção 5, 6, 15 e 16 de abril. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais!